Fala pessoal, estamos aqui novamente com mais um podcast. Falei no grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Pessoal, não tem como não pedir para vocês, antes de qualquer coisa, de que vocês façam aquela velha regrinha que eu sempre peço para vocês. Cliquem no botão do like, deixem um comentário para a gente, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis o programa de hoje, porque hoje, pessoal, nós estaremos falando sobre Simples Nacional, PIS e COFINS monofásico e ST. Pessoal, esse tema é de extrema importância, pessoal. Tem muita gente que não sabe que o Simples Nacional pode ter grandes oportunidades tributárias. Então, pessoal, acompanhe a gente até o final e deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal. E hoje, pessoal, estamos aqui com o Rafael Rocha, meu amigo. Fala, Everton. Papel invertido hoje, hein? Hoje você tá matando a saudade do podcast. Voltei, pessoal, voltei por hoje. Tô mais ligado a outros lados da área comercial. Então, pessoal, Rafa tá aqui no lugar, tá fazendo um trabalho sensacional. E hoje ele vai falar sobre algo, pessoal, que eu já dei um spoiler para vocês, sobre Simples Nacional e PIS e COFINS monofásico, que Rafa está ligado ali ao Tributo Certo, onde eu também estou ligado, que é um braço de negócios aí do Grupo Certo, que é a nossa parte tributária. Rafa, vamos lá. Simples Nacional, para a gente começar ali do comecinho do básico. O que é o Simples Nacional? Bom, para começar, como você já adiantou, né, as oportunidades do Simples, o Simples ele acaba sendo simples só no nome, né? Mas o Simples Nacional nada mais é, em maneiras gerais, Everton, um regime de tributação, tá? Para empresas com determinadas particularidades, mas que em regra geral, que faturam até 4.800.000 ano, tá? Então, é uma maneira de tributação, são regras de impostos, não diria que diferente, mas padronizadas para o Simples Nacional, que torna a operacionalização mais simples. O Simples Nacional é isso. Certo. Agora me tira uma dúvida. Todo mundo acha que o imposto do Simples Nacional se chama DAS. E não é bem por aí. O que é o DAS? Que todo final de mês ali o empresário vai e paga aquela guia. É isso aí, o DAS é a guia, né? Uma das facilidades para quem está enquadrado no Simples Nacional é que todos os impostos ele recolhe através de uma única guia, que é o DAS. Só que dentro desse DAS está embutido PIS, COFINS, ICMS, ICMS-ST, né? E a gente se depara com muitos empresários quando a gente vai falar do nosso produto tributário do Simples Nacional, dizendo que ele pode sim ter algumas oportunidades tributárias, principalmente nessas cadeias monofásicas. Ele fala para a gente: não, mas eu não pago PIS, COFINS, eu pago DAS. Ele realmente paga o DAS, porque DAS é o nome da guia, mas ali estão embutidos todos os impostos. Certo. Agora me tira uma dúvida, Rafael. Você puxou ali o começamos a puxar aí a fieira do caranguejo. PIS e COFINS. E quando a gente fala de PIS e COFINS monofásico, o que é isso? O Everton, na verdade, dentro do Simples Nacional, você tem o prestador de serviço e você tem o comércio, certo? Aquele que vende produtos. Para alguns produtos, né, principalmente os produtos de grande escala, então se a gente pegar bebida, combustível, produtos de higiene pessoal, esses produtos estão enquadrados na cadeia que a gente chama que é a cadeia monofásica de impostos. Significa que é muito mais fácil tentar explicar de uma outra maneira. Quando você pega um produto de grande volume de venda, o exemplo que a gente deu aqui, garrafinha de água, por exemplo, latinha de refrigerante, cerveja. Isso é vendido em muitos lugares, em um volume muito grande. Então, loja de conveniência, adega, padaria, quiosque de praia, bar, boteco, restaurante, supermercado. É muito mais fácil para o governo cobrar os impostos lá na saída, onde ele é produzido, do que ficar batendo de porta em porta e querer fazer esse tipo de apuração.
Tá? Então, para esses tipos de produtos, eles se enquadram na cadeia monofásica, que é exatamente isso. Quem paga, por exemplo, da água, da cerveja, do refrigerante, é o fabricante. Ele já paga o imposto, PIS, COFINS, ICM, substituição, da cadeia toda. E muitas vezes, o que acontece? Quando esse produto chega no comércio, na adega, no bar, na farmácia, na loja de conveniência, no quiosque de praia, em restaurante, em todos os pontos de venda, os sistemas hoje, aqueles ERPs que geram aqueles cupomzinhos, o cupom fiscal, o sistema de gerenciamento do próprio estabelecimento, ele não é preparado para fazer a segregação desses impostos. Então, o comerciante ali, aquele que está enquadrado no Simples Nacional Comércio e que tem esses produtos na sua base de produtos e faz essa venda, ele acaba pagando muitas vezes em duplicidade esses impostos. E isso ele tem como recuperar. Certo. Então a gente fala que são só aquelas empresas do Simples Nacional que trabalham com venda de produtos. Parte de serviços acaba não entrando. Exato, porque a parte de serviço ele não tem o produto ali para vender, né? Então ele não tem como, teoricamente, estar pagando 2 vezes o imposto. Até porque o produto não deu entrada, ele presta um serviço. Então são empresas do Simples Nacional com venda de produtos. Portanto, que esses produtos estejam cadastrados de maneira correta dentro do RP da empresa e façam parte da cadeia monofásica de imposto. Legal. Então, vamos lá, para a gente destrinchar um pouquinho mais esses produtos para trazer à mente do pessoal que está assistindo o nosso programa para entender. Então, a gente fala de refrigerante, cerveja, água. Eu sei que também a parte de cosméticos, medicamentos, combustível, produtos de pet shop. Muitos produtos em redes de pet shop estão classificados na cadeia monofásica. Autopeças, né? Muitos produtos que vendem ali em autopeças e de volume considerável estão dentro da cadeia monofásica. Mas os mais comuns são esses que você comentou: água, refrigerante, cerveja, bebida alcoólica, combustível, cosmético. Esses são os principais. Claro, dentro de material de redes de material de construção, lojas de material de construção, existem também alguns produtos que se enquadram nessa cadeia monofásica. Então é sempre bom se o cliente, né, ele está enquadrado no Simples Nacional e tem produtos, ele vende produto, é bom dar uma verificada, é bom dar uma checada, porque ele pode ter oportunidade ali, Everton. Certo. Isso a gente sempre fala em PIS e COFINS monofásico e IST, correto? IST e ICMS, são os 3 impostos, exatamente. Legal. E quando você fala da segregação, você fala a separação antes de ser feito o DAS, então é isso? Exato. Na verdade, o que a gente oferece também pela Tributo Certo são esses 2, vamos dizer assim, produtos, né? As 2 maneiras do cliente descobrir a oportunidade dentro do negócio. A gente tem como fornecer, através de sistema, é um plano de assinatura, até se a gente puder falar disso daqui a pouquinho aqui. Ele paga um valor mensal, eu diria que simbólico, né? No fechamento do mês, ele joga toda a documentação que o nosso sistema pede dentro de um ambiente web e o nosso sistema faz uma leitura dessa documentação, que é o extratinho dele lá do PGDAS, os arquivos XML de nota, tudo aquilo que entrou e saiu, e o sistema faz a leitura, descontando tudo aquilo que já foi pago na saída do fabricante lá, né? Ou seja, na ponta da cadeia monofásica, desconta tudo aquilo que ele já pagou, e aí sim ele gera o DAS, para que ele não pague esse imposto em duplicidade. E também existe a possibilidade, e isso amparado por lei, de que ele faça a revisão dos últimos 60 meses de tudo aquilo que ele recolheu. Então a gente pega a mesma documentação dos últimos 60 meses, ou seja, dos últimos 5 anos, faz essa leitura, identifica tudo aquilo que foi pago em duplicidade, e o mais legal, Everton, para o Simples Nacional, quando a gente fala de cadeia monofásica, diferente de outras empresas, isso não entra como uma compensação, a gente faz a restituição. Em média, 90 dias, a empresa já recebe o valor de volta acreditado em cash ali na conta. Legal você ter citado essa situação, porque a gente no dia a dia, ali dentro da Tributo Certo, a gente muito ouve falar de recuperação.
Então não falamos de recuperação, falamos de restituição. É como se fosse a restituição então do imposto de renda, mais ou menos seguindo, fazendo ali um parâmetro longe ali. Exato. E quando a gente fala de recuperação, a recuperação é você pegar aquilo que de alguma maneira foi pago a mais, foi pago em duplicidade ou de maneira errada, né, e você recuperar esses valores. A aplicabilidade disso você tem através de compensação, ou seja, você traz o valor passado para um valor presente e abate daquilo que você tem que pagar futuramente, tá? No Simples não. No Simples você traz o valor para o valor presente e solicita o reembolso, a restituição. Isso é compensado em dinheiro na conta corrente do empresário, da empresa, né? Legal. Agora, Rafa, a gente sabe que a parte tributária no Brasil, ela é uma das áreas mais complexas de se atuar e aonde mais se levantam, às vezes, questões onde o próprio empresário fica preocupado de atuar por uma questão de legalidade, coisa do tipo. Esse processo, ele é um processo, nós sabemos que é um processo legal. Agora, me destrincha um pouco mais sobre isso. É um processo totalmente administrativo, né? Não tem nada que entrar com ação judicial, pedido judicial já está ali deferido, é dessa maneira que funciona e pronto. O que acontece é que o empresário desconhece essa oportunidade, tá? E toda essa a composição disso, se é monofásico, se não é, se está em duplicidade o PIS, o COFINS, o ICMS, isso já está tudo registrado dentro do NCM do produto. Tá? Então, quando você pega lá o NCM, para quem não conhece, o NCM é a nomenclatura comum no Mercosul. Então, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, todos os produtos que você comercializa, então se a gente tem aqui uma caneca, essa caneca ela tem um número de registro. Esse número de registro é igual dentro da Mercosul. E esse número de registro carrega toda a base de produto, item, subitem daquele número, né? E toda a carga de imposto. Então isso já classifica se ele é um produto monofásico, se ele não é um produto monofásico, esse tipo de coisa. Então quando a gente faz a leitura disso, o próprio sistema já deveria segregar essas despesas e entender que para o NCM X, né, ele não deve ser tributado na saída porque ele já foi tributado lá no fabricante. Tá? Então aí entra uma outra coisa também, Everton, é a importância do empresário cadastrar de maneira correta o NCM do produto na hora que ele recebe esse produto, na hora que ele compra. A gente se depara muitas vezes com clientes que a gente faz o relatório de oportunidade, né, a gente faz a releitura dos últimos 5 anos ou acompanhamento no mês a mês para fazer a segregação de possíveis oportunidades que ele possa ter. E ao fazer a análise, a gente identifica que o NCM para determinado produto está cadastrado errado. Então você pega, ele vende a garrafinha de água, né, que é um produto monofásico, ele teria direito a um crédito do imposto. Mas quando ele recebe esse produto, alguém dele lá na hora de lançar no RP digita qualquer número no NCM, é um conjunto de 8 números, aí o cara coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sem saber a importância disso. E aí, quando ele gera o imposto dele no final do mês, ele pode estar gerando ou um valor a pagar que ele não deveria, né? Ou estar deixando de gerar imposto que ele deveria pagar. Então é muito importante também se atentar no cadastro desse número. Então, empresário, você tem acompanhado até agora o que a gente tem batido um papo. Preste atenção. Você, com certeza, se é do varejo e vende algum desses produtos que nós citamos, tem incidência de PIS ou COFINS monofásico ou ST. Se você não estiver fazendo essa separação, você está pagando imposto em duplicidade. Olha a sua economia que pode ser gerada caso você preste atenção. Então, empresário, dúvidas? Mande um WhatsApp aqui pra gente, vai aparecer aqui na tela. Mande uma mensagem, pode ter certeza, eu, o Rafa ou a nossa equipe vai te dar um suporte e a partir daí você vai economizar um valor que eu tenho certeza que vai fazer a sua empresa decolar. Rafa, você falou do cadastro dos produtos e eu sei que a gente teve até um case interessante aonde
um produto que não tem nada a ver com o outro acabou virando um abacaxi em calda. Pois é, Everton, verdade, cara. Isso aí foi um case real, um cliente que a gente pegou do ramo de material de construção, e onde ele tinha alguns produtos que se encaixavam na cadeia monofásica, que teria direito à restituição de alguns valores. Quando a gente fecha o relatório, a gente pegou por amostragem alguns NCMs para fazer a verificação, até para poder dar a garantia, a segurança para o cliente de que aquele valor que a gente apurou é real. E quando a gente começou a fazer a leitura dos NCMs, a gente identificou que tinha produto com o descritivo correto, vou dar um exemplo aqui, tá? Caneca, mas com o NCM de abacaxi em lata. Então, quando a gente joga no sistema, o sistema e a própria Receita, ele faz o cálculo do imposto, ele faz análise a partir do NCM. Ou seja, ele estava pagando o imposto como se fosse um abacaxi em lata e não como se fosse uma caneca, né? E aí, claro, depende do caso e depende da divergência, ele pode estar deixando de pagar o certo ou pagando errado, ou pagando a mais. Ele pode estar deixando de recolher o imposto que deveria ter pago todos esses anos ou todo o tempo que ele tem de empresa, ou também ele pode estar pagando um imposto que ele não deveria pagar por conta de um produto cadastrado errado, por falta de atenção ou por falta muitas vezes de conhecimento da importância desse número dentro de um sistema. Então, Rafa, aí eu acho que está aí o pulo do gato. Então, entendemos que o cadastro do produto ele é tão importante quanto a venda no final ali no balcão do cliente. Então, uma assessoria tributária nesse sentido é fantástica, porque isso, vamos lá, se ele tiver errado, eu acredito que ele pode também ter algum tipo de problema, correto? Claro, porque ele pode, teoricamente, estar gerando um crédito que não existia, né? Um crédito que não deveria existir. E aí o governo pode entender que ele fez isso propositalmente para ter um benefício futuro, né? Então eu diria que mais importante do que a própria venda, que a apuração de impostos, é começar da maneira correta, né? É você se atentar a como que seus produtos estão cadastrados, se estão cadastrados de maneira correta e ter o conhecimento, né? Como a gente começou falando aqui no começo, no início do programa, o empresário fala assim, mas eu não recolho PIS/COFINS, eu recolho DAS. Né? Então dá uma olhadinha no extrato do PGDAS, por exemplo. No extrato do PGDAS, quem é do Simples, tem lá o extratinho lá no final do mês dos impostos que recolheu, lá tá separado por imposto. Ele vai ver que ele paga PIS, que ele paga COFINS, que ele paga ICMS, né? E aí tem os valores separados. Então, imagina você ter alguém para te apoiar ali no mês a mês e dizer, você não deveria ter pago 2.000, você deveria ter pago R$ 1.300. Poxa, você economizaria R$ 700 nesse mês. E os últimos 5 anos? Quanto que você não deveria ter economizado e não economizou? Né? E para o comércio, principalmente para o pequeno comércio, isso faz muita diferença. Né? Tanto no mês a mês, quanto aquele que descobre a oportunidade passada e recebe aí, vamos dizer, não digo uma bolada, mas um valor considerável. Né? A gente, nos pedidos que a gente faz de restituição de crédito e análise que a gente faz, tem comércio restituindo 3.000, tem comércio restituindo R$ 100.000 de restituição. Então, para muita gente, para muito comércio, isso faz realmente a diferença. Tudo isso começa onde? No cadastro do NCM. Não tem como ser diferente, porque é o NCM que vai mostrar as oportunidades. É ele que é a base de cálculo, é ele que carrega todas as informações das oportunidades que podem existir dentro do próprio negócio. Legal. Agora, caindo um pouco para dentro do que a gente até comentou, você citou, deu um spoiler para o pessoal. A assessoria tributária que a Tributo Certo hoje oferece para empresas do Simples Nacional. Posso dizer então que o empresário que tiver esse tipo de acesso conosco, ele pode ficar tranquilo que ele vai estar ali com uma assessoria, sabendo que ele está no final do mês ali arcando com impostos e afins é o correto. Exatamente, Everton. A gente não está preocupado simplesmente em
fazer uma leitura, gerar um crédito e aquilo que o sistema mostrar, a gente vai lá, pede e pronto, e recebe honorário por isso. Não é isso. É muito importante a gente dar a mão para o cliente e entender se aquele crédito que foi gerado, primeiro, foi gerado de maneira segura, né? Qual foi a origem daquilo? Pega por amostragem, os NCMs do cliente estão cadastrados de maneira correta? Tem erro? Aponta para o cliente através de um diagnóstico aquilo que tem que ser corrigido. Faz a correção, refaz o cálculo e aí sim, estando tudo certinho, a gente pede a restituição desses valores, caso encontre esses valores em determinado cliente. Mas a nossa assessoria, ela funciona para esse tipo de produto, para esse tipo de público, através de assinatura. Então, existem planos de assinatura mensal que começam em R$ 199, vai até 600 de alguma coisa, tá? E aí, claro, a composição dos pacotes são diferentes, mas de alguma maneira está incluso a revisão dos últimos 5 anos, a segregação mensal desses impostos para que ele possa já corrigir ali no mês, naquele mês que ele vai pagar já até redução direta, já deixar de pagar aquilo que ele pagaria mais, como eu disse, a revisão dos NCMs, a administração muitas vezes de passivo tributário, né? Às vezes o pequeno, ali do comércio, ele tem, a gente sabe o quanto é difícil hoje o dia a dia, né? As despesas, tá tudo muito caro, a gente está numa realidade totalmente diferente, então muitas vezes ele deixa passar um boletinho ali do DAS, né? Ele acaba ficando em débito, então ele precisa de um auxílio para administrar isso, até porque quando chega no final do ano, se ele tem o débito, ele pode correr o risco de ser desenquadrado do Simples por conta de débito tributário, né? Então a gente faz toda essa orientação, tem plano onde a gente faz os estudos de viabilidade para ver se muitas vezes não vale ele desenquadrar do Simples e passar para um presumido e passar para um lucro real, não simplesmente pelo faturamento, mas pelas oportunidades tributárias que ele também pode ter, né? Então, o Simples hoje a gente trabalha dessa maneira, com planos de assinatura, como eu disse, começam aí no preço de um jantar, onde ele já vai ter esse suporte e tirar essa dúvida da cabeça. Será que ele está pagando imposto além do que ele deveria? Né? Ali ele vai ter a certeza de que o que ele está pagando é o certo. Então, empresário, volto a te dizer: economia. Economia. Acredito que todo final de mês, né, você acaba tendo aquele novo sócio que ele aparece todo final de mês. A gente vai trabalhar, Rafa, eu, Atributo Certo, vai te ajudar a que esse sócio tome uma porção menor do seu trabalho, que é tão difícil, que é tão árduo mês a mês. Rafa, então, aqui eu acredito que a gente tira o mito que uma assessoria tributária é algo inacessível, algo muito caro, algo que acaba fugindo das mãos aí do empresário do Simples Nacional, que normalmente são os empresários menores aí dentro do mercado. Não, isso é um tabu que a gente enfrentou por muito tempo, né? De que a assessoria tributária é só para o grande, de que a assessoria tributária custa uma fortuna. E não é isso, né? Então hoje existem sim produtos onde a gente pode atender o pequeno empresário, né? Ou do Simples Nacional que trabalha com venda de produto e que seus produtos são cadastrados na cadeia monofásica pelo preço de um jantar por mês. E aí é legal, é gratificante para a gente quando a gente vende uma assinatura e o cliente começa a rodar ali no mês a mês e ele vê que a assinatura se paga de uma maneira fácil pela economia que ele tem, né? Ele acaba vendo que não foi um custo, que foi um investimento e mesmo ele investindo na assinatura, ele ainda tem uma economia com a redução que ele tem ali no mês a mês dos impostos a pagar. Que não é uma redução, né, Everton? Na verdade, é assim, ele vai pagar o certo, ele vai deixar muitas vezes de pagar o negócio em dobro. E aí é legal também quando a gente mostra isso para o cliente, quando a gente encontra a oportunidade no cliente, ele fala, caramba, eu já tenho meu comércio há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, nunca ninguém me falou disso, não sabia disso, paguei a mais, passei dificuldades financeiras e estava pagando imposto além do que eu deveria, né? Então é gratificante também quando a gente consegue fazer essa correção e levar a solução ali para ele, que acaba sendo uma solução financeira, econômica. Isso afeta diretamente o caixa da empresa, né? Então, nós da Tributo Certo conseguimos então corrigir o passado e
também o presente e digo que prevenir o futuro. Esse eu digo que seria o grande lance, porque consegue se restituir o que se foi pago a mais, se ajusta o mês para que isso não seja pago em duplicidade e feitas as devidas correções para que no futuro ele pague somente o justo. É esse o caminho. É exatamente isso, Everton. E na maioria dos casos a gente faz a revisão dos últimos 5 anos, teve erro, teve diferença, pagou a mais, restitui esse valor. No mês a mês a gente já faz a apuração, a segregação, para que ele possa aplicar isso diretamente no imposto do mês, deixando de pagar aquilo que ele pagaria dobrado e carregando esse benefício aí pro resto da vida. Agora, o que além de contratar esse produto, né, esse serviço que a gente está oferecendo e ter toda essa assessoria, que eu acredito que, eu acho que essa questão do ajuste do mês e a restituição do que foi pago em duplicidade acaba sendo a cereja do bolo, mas eu entendo também que todo esse resto desse conjunto de soluções aí, sendo assessorando o cara numa questão de dívida, seja em alguns momentos, alguns clientes acabam tendo algumas dúvidas tributárias que eu acredito que a gente consegue também tirar, porque eu acredito que o empresário passa todo dia por esse tipo de situação, às vezes quando ele está comprando um produto de um outro estado, ou coisa desse tipo. Agora, nesse sentido, ele contratou com a gente o serviço. O que ele precisa nos enviar? Isso seja para averiguarmos aí os últimos 5 anos e o mês a mês. O que ele precisa enviar para a gente conseguir fazer essa ajuda para ele, esse ajuste para ele? Everton, de maneira geral assim, né? Claro, depende do plano que ele contrata e daquilo que o plano vai oferecer. Tá? Mas se a gente fala no mês a mês, né, para fazer só a segregação de despesas dos impostos do mês, é o extrato do PGDAS, o arquivo do PGDAS e os XMLs de nota fiscal. E aí o nosso sistema ele faz o encontro e devolve para o cliente a planilha com isso segregado. Aí ele vai entregar isso para a contabilidade dele que vai gerar o imposto final. Tá? Então, é documento simples que ele tem ali acesso fácil e já faz parte da rotina dele. Quando a gente fala de planos ou de clientes que optem por fazer a releitura dos últimos 5 anos, é a mesma documentação, porém ele precisa mandar isso para a gente dos últimos 60 meses. Tá? Então, assim, depende daquilo que ele contrata. Mas são documentos simples, fáceis e que ele vai ter ali na mão dele, que ele já tem isso de rotina para gerar o próprio imposto. Então, não é nada muito extraordinário, não é documentação difícil, não é nada disso. Já faz parte da rotina dele. Então, entendo que ele fez a contratação conosco, um mês a mês, eu acredito que é algo mais cadenciado, eu acho que até algo mais tranquilo, porque ele vai subir os XMLs, pelo que você comentou, na nossa plataforma todo mês, e isso a gente vai fazer nesse acompanhamento. Exato. Mas então eu também entendo que a partir do momento que ele fecha conosco esse trabalho e a gente começa a fazer esse processo de ajuste para ele pagar ali o que é correto, o que realmente é necessário, então ele tem que correr, porque eu entendo que se a gente fala de 60 meses, a cada mês que passa ele acaba tendo um mês a menos. Seria isso, então? Seria isso aí. Seria não, é exatamente isso. Hoje, 60 meses para trás. Quanto mais o tempo passar, mais dinheiro ele está perdendo. E uma outra coisa legal, para quem está começando agora também, né? Muitos clientes falam, mas o meu comércio é novo, eu comecei há 1 ou 2 meses, eu comecei esse ano, eu não paguei nada errado para trás. Será que não? Né? Ou será que já não está começando errado? Né? Então já tira isso da cabeça, já comece com o nosso sistema, já comece com os nossos planos para você já ter a certeza que desde já você está pagando somente o que é devido ao fisco. Para você não correr o risco daqui 4, 5 anos aparecer uma consultoria e falar para você assim, você sabia que você pagou a mais por 60 meses? Vai doer muito mais, hein? Tanto a informação quanto essa paulada que ele vai receber de informação e imagina daqui 60 meses você descobrir que você fez errado. Então, o momento é sempre o agora. Para aquele que já tem muito tempo de mercado, tira da cabeça a dúvida e tendo a oportunidade já regulariza. E para aquele que está começando agora, a mesma coisa, já começa certo. Né? Tira a dúvida da cabeça, tira aquela pulguinha e saiba que aquilo que você está pagando todo mês é realmente o que é devido, nem a mais nem a menos. Empresário, vamos lá, instalamos um triplex
na sua mente hoje, você tem certeza que o que você tem pago é o correto? Você tem certeza que não tem pago em duplicidade nenhum dos seus impostos? Tem certeza? Ok. Não tem certeza? Já sabe o caminho. Manda uma mensagem aqui pra gente. Fale conosco que a gente vai, tenho certeza, te assessorar. Aí sim você não tem nenhuma dúvida de que o que você está pagando é o correto. Rafa, acho que conseguimos aí trabalhar essa situação, esse produto, que é um produto da Tributo Certo. Sim. Que acredito que hoje sempre tivemos um apreço por essa parte tributária no presumido e no real. Hoje temos esse trabalho que hoje o empresário descobre que ele pode, então, no Simples Nacional, ter um caminho aí de uma assessoria que o Simples Nacional, ele é simples, mas então ele demanda realmente cuidado. É isso aí, Everton. O Simples Nacional, ele é simples só no nome, mas ele acaba sendo muito complexo, viu? Tem detalhezinhos aí, tem bastante coisa que o empresário tem que se atentar. E chegamos, pessoal, então, naquele momento que, como é que é, Rafa? Eu não tenho feito isso, tá vendo? Eu preciso fazer isso nos que eu tô gravando, eu preciso fazer isso aí também, cara. Não, legal, vou fazer. Você tá indo muito bem, eu tenho visto. Pessoal, chegamos então ao final de mais um episódio do podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Pessoal, eu acredito que vocês entenderam do que a gente está falando. Vocês viram que o simples, ele não é tão simples assim, mas nós podemos te ajudar a realmente fazer que ele seja simples e te trazer uma economia que eu acredito que vai fazer muita diferença no seu negócio. Achou interessante? Conhece alguém que seja de cosméticos, medicamentos, bebidas frias, né? Refrigerante, água, autopeças, troca de óleo, pneu? Lembrou de alguma pessoa que trabalha com isso? Manda, compartilha esse programa com eles. E ó, não deixe de deixar o seu like, fazer um comentário com a gente, se inscrever no nosso canal. Eu tenho certeza que de tudo que a gente trouxe para você até hoje fez sentido. Então, pessoal, prestigiem o canal. Fazendo isso, você pode ter certeza, o canal vai crescer e a gente vai trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para você. Pessoal, muito obrigado. Rafa, agradeço novamente, meu irmão, por você estar aqui com a gente. Obrigado, Everton. Eu que agradeço. É um prazer enorme sempre estar aqui. Obrigadão. Pessoal, chegamos ao fim, então. Um abraço. Tchau, tchau.